Os miomas são tranquilos? São. A maioria é pequenininho, não vai te dar sintoma nenhum e a gente só vai acompanhar como uma rotina ginecológica, tá? Mas eles podem atrapalhar? Podem. Às vezes eles são tão grandes que começa a você ter problemas urinários, problemas intestinais, podem ter sangramento que pode até causar anemia, pode atrapalhar na gravidez, tá bom? Então tem bastante coisa que pode incomodar sim. A primeira coisa importante a falar sobre os miomas e que deixam as pacientes mais tranquilas é que 80% desses tumores são benignos. A maioria são assintomáticos e por isso aparecem quase sempre como um achado nos exames. Então, não vamos se desesperar. Quando pegar um exame e aparecer que tem um nódulo sugestivo de mioma, fica tranquila. As dúvidas que geralmente surgem é: como eles se formaram? Peguei de algum lugar? Minha família inteira tem mioma, minha avó, minha mãe, enfim, todas tiveram que tirar o útero. Eu preciso tirar o meu também? Vamos entender que nosso útero é formado por células musculares lisas e os miomas são formados pelo crescimento dessas células musculares. E esse crescimento ele é estimulado pelo estrogênio, que é o hormônio produzido pelos ovários em uma das fases do nosso ciclo menstrual. Ou seja, o mioma ele só vai crescer em mulher que tiver estrogênio, as mulheres com idade fértil e que têm o ovário funcionando, tá? Existe um aumento de risco para miomas em mulheres afrodescendentes, nulíparas e pacientes que sofrem de obesidade, hábitos alimentares pouco saudáveis, consumo de bebidas alcoólicas, às vezes o início de uma menstruação precoce e às vezes mulheres que não têm filhos parecem ter um aumento de risco para mioma. Na grande maioria dos casos, ele não vai causar sintomas, igual eu avisei, só vai ter um acompanhamento ginecológico. Porém, dependendo do tamanho, da quantidade, da localização dos miomas, você vai começar a ter sintomas, tá? Então aqui tá uma fotinho de um mioma, né? Então eu tenho várias localizações. Eu tenho os miomas subserosos, que eles estão fora do útero. Tem os miomas intramurais, que são aqueles que estão dentro do corpo do útero, cresce aqui dentro. E tem os submucosos, tá? Então geralmente os subserosos, eles não vão causar nenhum sintomas, tá? Porque ele vai estar lá fora, não vai causar sangramento nem nada. Se ele aumentar o tamanho, né? Se ele tá aqui atrás, embaixo tá passando o intestino, dependendo do tamanho, tem uma compressão do intestino. Quando ele tá aqui dentro, que são os miomas submucosos, que a gente consegue também ver pela esteroscopia, eles podem causar sangramento, né? Às vezes, quando eu falei para vocês, dependendo do tamanho do mioma, ele também pode atrapalhar na gestação, tá? Por quê? Porque ele começa, às vezes ele pode dar trabalho de parto prematuro, às vezes o útero já tá grande por conta do mioma, ele não consegue crescer um pouco mais, então os pacientes às vezes apresentam um crescimento intrauterino do feto um pouco menos do que deveria acontecer. Enfim, os miomas precisam ser tratados dependendo de tudo que eu falei, tá? Como que é o tratamento desse mioma? Tá? Se eles forem uns miomas submucosos, eu tenho que tratar? A maioria sim, porque eles vão causar sangramento. Se ele for muito grande, eu tenho que tratar sim, porque ele vai poder atrapalhar, igual eu falei, parte de bexiga, parte do intestino, né? Então isso tudo acontece. Como que eu trato, tá? Eu posso às vezes entrar com medicação para bloquear o estrogênio que faz o crescimento dos miomas, que no caso são os anticoncepcionais, ou eu posso também fazer a parte cirúrgica, que é retirar esses miomas quando eu não consigo uma melhora com tratamento conservador. Que eu posso fazer a miomectomia, tá? A miomectomia que é retirada apenas do mioma, tá? Às vezes, quando ele tá muito grande, eu tenho que partir para uma cirurgia um pouco maior, que no caso é a histerectomia total, que é a retirada total do útero. Nesses casos, vou ter que analisar para ver se a paciente ainda tem interesse em ter filhos ou o paciente que ainda não tem filhos, então tem que realmente conversar com o seu médico e ver a melhor opção do tratamento. Ficou alguma dúvida?
entre em contato comigo, que talvez eu possa te ajudar.